Deus abençoe. Meus irmãos amados, o livro do profeta Ageu, capítulo 1, estamos iniciando uma série de mensagens no livro do profeta Ageu. Convide pessoas para ouvir série de mensagem bíblica expositiva, em que nós estudamos a palavra de Deus, amém? Meus irmãos amados, no livro do profeta Ageu, no capítulo 1, eu vou ler o texto e vou compartilhar a palavra. Não vai ser uma palavra extensa, vai ser breve, até porque esse culto é um culto de muitas emoções, né? Mas louvado seja o nome do Senhor. Mas é possível a gente apresentar a introdução da série de mensagens e aquilo que Deus tem a falar conosco nesses dias, através do livro do profeta Ageu. O texto da palavra diz assim: no 2º ano do reinado de Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio, por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, apaineladas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês, ou considerem o vosso passado, ou considerem o vosso caminho. Depois eu vou falar sobre isso. Vocês semearam muito e colheram pouco, comem, mas isso não chega para matar a fome, bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos, colocam roupas, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para colocá-lo num saquitel furado, numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o vosso passado, o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte e tragam madeira, reconstruam o templo, dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos: porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o solo, o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Selatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote e todo o remanescente do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, os quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou convosco, eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo, e eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Palavra do Senhor, meus irmãos. Oremos. Senhor, nós estamos diante do Senhor e da Tua palavra. Tua palavra, Senhor, é a verdade, e a Tua palavra, ó Deus, fala conosco. Abençoe-nos, ó Deus, nessa hora. Fala conosco por meio da palavra e abre o nosso entendimento espiritual para entendermos as Sagradas Escrituras. Obrigado, ó Deus, pelo culto maravilhoso que temos até aqui. E ajuda-me, ó Deus, a anunciar a Tua palavra. Assim eu oro e peço, em nome de Jesus. Amém. 24 dias, uma grande transformação. O livro do profeta Ageu, meus irmãos, registra a grande ação de Deus, realizando o despertamento do povo após o retorno do cativeiro. 16 anos haviam se passado desde o retorno, e embora os fundamentos do templo já houvessem sido colocados, a oposição dos samaritanos, as intrigas no palácio de Dario I e a dinâmica da vida haviam desmotivado o povo, que deixou de lado a obra do Senhor. Cada um corria, diz o texto, por seus interesses particulares, o desânimo imperava,
a letargia espiritual marcava a comunidade do pós-exílio. Aquele momento de grande alegria inicial é descrito no Salmo 126. Quantos lembram do Salmo 126? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Lembra? Aquela alegria inicial era agora substituída por um senso de desesperança, apatia e indiferença. As consequências deste cenário foram o vazio na alma, a frustração pelas dores e dificuldades da vida, agravadas pela falta da bênção e do favor divinos. O saquetel furado e as lavouras afetadas são exemplos de uma realidade maior do afastamento do Deus da aliança e das suas bênçãos pactuais. A mensagem do profeta Ageu, portanto, foi uma grande chamada de Deus ao arrependimento, à consagração e ao trabalho. Deus despertou o espírito do povo e da sua liderança, nas figuras de Zorobabel, filho de Selatiel, e Josué, o sumo sacerdote, para que estes trabalhassem na obra do Senhor, devotando a Ele toda a sua atenção. A vocação do Senhor, meus irmãos, é eficaz, e o seu soberano chamado irresistível. Diz o texto que o povo temeu ao Senhor e que após 24 dias, a sua disposição já era totalmente outra. Deus transformou o desânimo e a apatia em devoção sincera e fervoroso trabalho. A vocação do Senhor é eficaz. Quantos de nós, meus irmãos, quantos de nós nos sentimos como o povo nos dias do profeta Ageu? Somos enredados pelas rotinas da vida, num lento e gradual declínio do fervor e do zelo espiritual. Quantos de nós, meus irmãos, não temos testemunhado um senso de comodismo, de apatia, que está minando a nossa disposição espiritual, que noutros tempos era intensa e totalmente verdadeira? Quantos de nós, ao passar do tempo, não se viram numa corrida frenética para o simples giro da vida, com seus objetivos diários, pessoais, e acabaram esquecendo as coisas importantes, as coisas de Deus, as coisas da família, as coisas de valor real? Quantos, com o passar do tempo, não deixaram de lado a Deus, a vida piedosa e a família? Gente correndo por sua própria casa, mas esquecendo-se da casa de Deus, sem tempo para ela. Gente correndo por sustento, mas negligenciando a sua própria família. Gente ganhando o mundo, como diz o Evangelho, e perdendo a sua alma. Meus irmãos, quantos de nós vivemos assim? Nesta noite, então, meus irmãos e irmãs, eu gostaria de refletir, à luz do profeta Ageu, sobre 3 verdades bíblicas que aprendemos sobre os grandes despertamentos de Deus, despertamentos espirituais que o Senhor realiza na vida do seu povo. 3 verdades, meus irmãos, que poderíamos destacar desse capítulo 1, que nós lemos aqui do livro do profeta Ageu. E é isso que eu gostaria de refletir com a igreja, e eu queria que você orasse comigo mais uma vez. Feche os seus olhos. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor e da Tua palavra. O Senhor fala conosco por meio dessa palavra. O Senhor abre o nosso entendimento. A Tua palavra, ó Deus, é viva e eficaz. A Tua palavra, ó Deus, é martelo que esmiuça a penha. Tua palavra, ó Deus, ela é apta para discernir os pensamentos, propósito do coração. Fala conosco, ó Deus, por Tua palavra. Fala com os meus irmãos e irmãs que estão aqui. Abre o nosso entendimento espiritual, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Primeira verdade. Não existe despertamento sem arrependimento. Vamos repetir? Não existe despertamento sem arrependimento. É isso que o livro do profeta Ageu nos mostra. A palavra aqui de ordem é considerai o vosso passado. A palavra no original hebraico é derek. Derek significa caminho. Considere os seus caminhos. Considere a sua trilha. Considere a sua caminhada. Considere os vossos caminhos. Deus está nos despertando para o arrependimento. Não existe despertamento sem arrependimento. Arrepender-se é perceber que em algum ponto da caminhada caminhamos em outra direção, desviamos de Deus, perdemos o fervor, perdemos a alegria,
perdemos a disposição espiritual e que precisamos de Deus e da sua palavra, nos voltar para Ele. Essa realidade descreve você? Essa realidade descreve sua vida? Então é tempo de lembrar-se, não existe despertamento sem arrependimento. Amém? Essa é a primeira verdade que nós precisamos nos lembrar. Não existe verdadeiro despertamento sem um profundo arrependimento. Considerai o vosso passado, diz o texto. É o que está no verso 5 e no verso 7. Veja aí, 2 vezes aparece essa expressão, considere o vosso passado. A segunda questão que nós vemos é a seguinte: os nossos maiores prazeres, quando deixamos Deus de lado, perdem todo o sabor. Quem já viveu isso? Os nossos maiores prazeres, quando você deixa Deus de lado, fica sem graça. O livro do profeta Ageu fala, você veste uma roupa de frio, mas não se aquece. Você come, mas não mata a fome. Você planta, mas não colhe. Você guarda, mas o que você guarda entra no saquetel furado. Ou seja, a nossa vida distante de Deus, ela é um fracasso. E por uma razão muito boa, Deus, Ele nos ama. E Ele não permite que nós tenhamos sucesso distante dEle. Se você é povo de Deus, se você é filho de Deus, eu quero dizer para você, se você se desviar, você está numa grande enrascada. Porque Deus, Ele não vai deixar você avançar, você prosperar, você ter alegria, porque não existe alegria fora de Deus. Então Deus, Ele não vai permitir que você se realize longe dEle. Ao contrário, Ele te chama ao arrependimento e Ele diz, vinde a mim. Então Deus está nos convidando ao arrependimento, porque é o único lugar em que somos verdadeiramente felizes. Quantos entendem isso? Deus está falando conosco. Então veja só, nossa prosperidade sem Deus, ela é corroída pelas traças, não tem duração permanente. A nossa comida sem Deus não alimenta, a nossa roupa sem Deus não nos aquece. Nossos projetos sem Deus não prosperam. Saiba isto, meu irmão, creia nisto, minha irmã. Existe areia nos manjares deste mundo. Já pensou, você vai comer, tem areia lá? Está lindo, está perfeito, é apetitoso, mas você come, tem areia. Deus não deixa você se alegrar. Saiba isso, meu irmão, minha irmã. Existe areia nos manjares deste mundo. Existe um furo na taça da Babilônia. Você não vai conseguir. Porque Deus ama você, Ele não quer que você se perca, Ele não vai deixar você ter êxito e sucesso longe dEle. Sabe por quê? Porque Ele te ama demais, para você ser um sucesso nesta terra e um fracassado na eternidade, distante de Deus, condenado à danação eterna e ao inferno. Deus te ama demais para permitir que você se perca. Então, meus irmãos, Ele vai roubar de nós a alegria nesta vida. Sua alegria tem sido roubada? Se ela tem sido roubada porque seu caminho é distante de Deus, alegre-se, Deus está chamando você. Ele está querendo te dar a verdadeira alegria, Ele está querendo te dar o verdadeiro prazer, Ele está querendo te dar o verdadeiro sentido. E vou te dizer, você não está amaldiçoado a fracassar distante de Deus, você está abençoado para fracassar distante de Deus, porque Deus quer seus filhos na sua casa. Ele nos quer próximos dEle, Ele nos quer o adorando, Ele vai nos dar alegria e satisfação nele, e fora dEle não há esperança. O dinheiro acumulado, poupado, sem as prioridades de Deus, é colocado num saquetel furado, diz o profeta Ageu, por ordem do Senhor. Saiba isso, meu irmão, minha irmã, Deus, Ele tem o melhor para a sua vida, não existe despertamento sem arrependimento. Em terceiro lugar, ainda nesse tópico, não podemos ser negligentes com a missão que o Senhor nos confiou. E esse é o grande ponto. Por que Deus permite que tudo isso aconteça? Por que Deus permite que não sejamos felizes? É porque só tem um lugar que tem a felicidade. Quando nós somos uma flecha indo para o alvo e atingimos o alvo de Deus. Quando nós respondemos ao chamado de Deus para as nossas vidas. Quando nós respondemos à vocação que Ele nos deu. E quando eu falo vocação, eu não estou falando só
do presbítero Tiago Serra, vocacionado ao Sagrado Ministério, não estou falando só dos outros que são chamados a servir em trabalhos da igreja e oficialato. A palavra de Deus diz, e a teologia da reforma ensina, que todo trabalho é uma vocação. Deus chamou você para glorificá-lo em todas as áreas da vida. Então, enquanto você não viver para a glória do Senhor, no lar, na família, no seu trabalho, em tudo que você faz, você não está cumprindo o propósito. Entendeu? Então Deus, Ele vai reter a sua felicidade para que você tenha a verdadeira felicidade. É isso que Deus vai fazer. Então, meus irmãos amados, nós temos uma missão. Deus nos chamou para viver na sua presença. Não podemos ser negligentes com a missão que o Senhor nos confiou. Se você quiser acompanhar isso no texto, capítulo 1, verso 8, verso 12 e verso 14 falam sobre isso. Você pode acompanhar o que cada um desses versos diz. Vamos olhar aí o verso 8. Veja só o que diz o verso 8. Ele diz: subam ao monte para trazer madeira, construir o templo. É importante lembrar, no pós-exílio, a construção do templo não era opcional. A construção do templo não era uma coisa qualquer. A construção do templo era habilitar o significado central do retorno. Então, meus irmãos, a missão estava ali. Então, eles tinham que responder à missão. O verso 12, veja só. O verso 12, ele vai nos falar sobre o seguinte. Zorobabel, filho de Salatiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor seu Deus por causa das palavras do profeta Ageu. Então, a obediência, meus irmãos. E o verso 14, ele vai falar também conosco sobre o temor a Deus, sobre o temor à palavra de Deus, sobre compreender que Deus está falando conosco. Então, meus irmãos amados, Deus, Ele quer que nós cumpramos a missão. Por isso, vai ter pedrinhas nos manjares da Babilônia. Deus quer que nós sejamos abençoados. Por isso, Ele vai pôr um furo no saquitel que você tem acumulado distante dEle. Deus, Ele quer você totalmente. Então, Ele vai sabotar os seus projetos pecaminosos. Deus, Ele deseja você integralmente. Então, Ele vai trabalhar contra você a seu favor. Então, meus irmãos amados, creiam nisso. Deus nos chama para o arrependimento, para a consagração. Segunda verdade: não existe despertamento sem obediência e temor. Repita comigo: não existe despertamento sem obediência e temor. Verso 12, eu convido a igreja a ler, todos juntos leiam o verso 12. Leia o verso 12 para nós, em uma só voz. Vou pedir para o presbítero Niles puxar e toda a igreja junto vai ler o verso 12. Vamos lá? Amém. É interessante, né? Nós estamos falando de 23 dias, 24 dias. Em 24 dias, Deus fez uma grande movimentação no povo e todo mundo entendeu que era verdade. Todo mundo entendeu que era Deus mesmo que estava falando. Todo mundo olhou e falou: essa é a minha vida. Então eles reagiram. Eles falaram: Senhor, tem misericórdia. Eles entenderam que eles não podiam negligenciar a missão, que eles não podiam andar distantes de Deus, que eles precisavam de Deus e que eles tinham que estar comprometidos com os propósitos de Deus. Então eles se emendaram, eles se arrependeram, eles reagiram, eles obedeceram a palavra de Deus e eles tiveram temor do Senhor. Temor do Senhor não é medo, temor do Senhor é respeito, é reconhecimento de que Deus é real, que Ele existe e que Ele é o recompensador de todo aquele que o busca. Mas se nós bobearmos, se nós negligenciarmos, temor do Senhor pode significar também que Deus é fogo consumidor e nós temos que respeitá-lo. Então, meus irmãos amados, Deus, Ele está nos chamando a cumprirmos a missão. Deus nos chama a viver para a sua glória. Deus nos chama para nos deleitarmos nele para sempre.
né? O irmão Alex, gosta de Agostinho de Hipona, né? Nós trocávamos ideia ali no Doutrinas Bíblicas, não vou falar quando, mas tem um tempo já. E Tiago também, mas o Alex tem essa veia mais poética, então ele gosta, assim, decorava lá Agostinho de Hipona, Confissões, que é uma obra poética, em que Agostinho, ele escreve para Deus sobre o que Deus fez na sua trajetória de vida. Meus irmãos amados, Deus, Ele quer que nós, assim como Agostinho, tenhamos uma conversão profunda e verdadeira e descobramos que os prazeres dessa vida não têm sabor ou significado. Deus, sim. Deus é digno de ser amado. Deus é o deleite da nossa alma. E se nós priorizarmos a Deus, Ele conserta todo o resto. Todo o resto. Quando a gente se afasta de Deus, em nome de qualquer causa, aquela causa começa a falir. Agora, quando nós amamos a Deus e priorizamos o seu reino e a sua justiça, a Bíblia diz que Ele endireitará as nossas veredas. Ele endireitará os nossos caminhos. Ele nos dará realização e prosperidade. Ele nos dará profundo deleite e alegria. Meus irmãos, não podemos ser negligentes com a missão que Deus nos confiou. Como uma igreja pode prosperar deixando Deus de lado? Ou do lado de fora, como no livro de Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Como uma igreja pode prosperar não investindo em missões e não respondendo? O seguinte, não existe despertamento sem a ação de Deus. Vamos repetir? Não existe despertamento sem a ação de Deus. Tudo isso é maravilhoso, mas se nós fizermos com o nosso braço, se nós fizermos com a força da nossa perna, no caso da minha não tem muita, né? Nós estamos fadados ao fracasso. Uns confiam em carros, outros em cavalo, e nós? Nós confiamos no nome do Senhor. Quem estava de manhã, viu que eu falei esse versículo na Assembleia. E eu mandei esse versículo para alguns irmãos. Nós dependemos do Senhor. Não existe despertamento espiritual sem a ação de Deus. Verso 13 e 14, meus irmãos, diz isso. Veja só o que diz o verso 13 e 14. Eu vou ler aqui nessa versão da NVI que está comigo. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês. Eu estou convosco, declara o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Selatiel, e encorajou o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e encorajou a todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Meus irmãos amados, aqui nós aprendemos que o verdadeiro despertamento espiritual, ele não é fruto de uma tecnologia da igreja, ele não é fruto de uma estratégia ministerial, ele não é fruto de uma estratégia de marketing. Dito isso, eu quero dizer, temos que ter estratégia, temos que ter tecnologia, temos que ter investimento, temos que ter trabalho inteligente. Mas, meus irmãos, o crescimento da igreja não depende de nada disso. Depende do Senhor, ter misericórdia de nós, romper os céus e descer, visitando o seu povo. E é isso, meus irmãos, em última análise, que faz toda a diferença. A diferença é o Senhor, a nossa esperança está nele o tempo todo. Não existe despertamento sem a ação de Deus. Não existe despertamento sem a ação de Deus. E Deus agiu naquela comunidade do pós-exílio, promovendo um avivamento espiritual.
uma grande obra. Deus, ele trouxe os corações a ele. Deus abençoou e derramou a sua graça. Deus agiu com poder extraordinário. E Deus age assim hoje, na minha vida e na sua vida. Não existe despertamento sem a ação de Deus e do seu Espírito. O avivamento, meus irmãos, essa frase não é minha, é de Martyn Lloyd-Jones. O avivamento, ele pode fazer mais pela vida da igreja do que décadas de planejamento e trabalho duro. Martyn Lloyd-Jones. Ou seja, Deus, por meio de um avivamento, pode fazer mais. E ele faz. Uma coisa é a igreja fazer o que está no seu alcance. Outra, bem diferente, é Deus agindo entre o seu povo. Meus irmãos, o texto aqui, ele vai nos ensinar, né, que Deus restaurou o espírito dos líderes, ele restaurou o espírito do povo, ele restaurou o povo que temeu ao Senhor. Deus agiu na vida do seu povo e o chamou eficazmente. A obra de Deus é viva e eficaz, e ela age nas mentes e nos corações. Durante o grande avivamento, durante o grande despertamento metodista, nós tivemos uma grande obra na Inglaterra, no século 18 e 19. Os irmãos Wesley, né, George Whitefield, calvinista, metodista calvinista, também teve. Lá nos Estados Unidos, o grande despertamento, uma obra maravilhosa. E nós tivemos a lei seca nos Estados Unidos, na década de 20, que também os metodistas tiveram grande proeminência na lei seca. A lei seca foi um grande fiasco. Você já ouviu falar de Al Capone? Surgiu porque a lei seca deu muito errado. Não é verdade? Agora, veja só. Uma coisa é a igreja fazer um lobby político para alguma realidade. Por exemplo, parar com a bebida. Outra coisa é o que aconteceu no grande despertamento, no grande avivamento na Inglaterra, em que os bares, em que as casas noturnas, em que as casas de prostituição fechavam, não porque houve um lobby da igreja, não porque houve uma articulação política da igreja, não porque a igreja fez uma maioria moral, mas porque Deus agiu nos corações e mentes e não tinha mais cliente. É uma diferença muito grande, meus irmãos. Ou seja, se Deus não agir com o seu poder, se Deus não derramar o seu Espírito, nós vamos ter articulação humana, mas não o favor de Deus. Não existe despertamento sem a ação de Deus. O texto nos diz que o Senhor restaurou o espírito dos líderes. Ele restaurou o povo temeu ao Senhor. O povo respondeu à chamada de Deus e eles se dispuseram ao trabalho abnegado. Eles responderam ao Senhor. Conclusão. Deus em 24 dias fez mais pela sua própria casa do que todo o povo de Deus juntos fez junto em vários anos. Eu não sei se você entende isso. Deus zela pela sua casa, Deus zela pelo seu nome, Deus zela pela igreja, Deus zela pela missão. Então, meus irmãos amados, a nossa esperança é o Senhor. E Deus, Ele age em favor do seu nome, da sua casa e do seu povo. E Ele nos convida a participar, a reagir, a amar, a viver na perspectiva da sua graça, totalmente dependentes dEle. 24 dias separaram as duas mensagens que Deus deu por meio do profeta Ageu. Acompanhe comigo esse detalhe. No capítulo 1, diz assim, no verso 1. No primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. No primeiro dia. Agora, veja comigo aqui, no versículo... aqui ainda no capítulo 1, verso 15. No 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. 24 dias depois, meus irmãos, Deus ele trocou uma palavra de repreensão por uma palavra de exortação, consolo, dizendo: eu estou com vocês. Como você reage à palavra de Deus?
Como você reage à chamada de Deus para a sua vida? 24 dias depois, uma palavra severa foi trocada por uma palavra abençoadora, consoladora, encorajadora, porque Deus estava agindo no meio do seu povo. Houve um grande despertamento e o povo respondeu à palavra do Senhor. Meu irmão amado, minha irmã, nessa noite, nós queremos então apresentar para vocês essa verdade. Ele nos chama a lembrar que não existe despertamento sem arrependimento. Se você tem andado errante, distante, arrependa-se. Considerai o vosso passado, considere o seu caminho. Em segundo lugar, não existe verdadeiro despertamento sem obediência e temor. Se Deus falou, obedeça. O pastor amigo nosso dizia, né? Se Deus mandar sentar, não procura cadeira, né? Em terceiro lugar, não existe despertamento sem a ação de Deus. É hora de clamarmos, Senhor, venha sobre nós. Senhor, manda um avivamento na vida da igreja. Senhor, age entre nós e salva-nos de nós mesmos. Porque muitas vezes nós reagimos mal, temos atitudes ruins e não buscamos o Senhor como deveria. É ou não é verdade? Mas Deus, Ele quer agir entre nós. Eu convido você agora a abrir no Salmo 126. Salmo 126, e com ele eu fecho minha palavra. Ele fala sobre o contexto do exílio. Ele fala sobre o contexto do pós-exílio. Ele fala sobre essas realidades que o livro do profeta Ageu vai mostrar tão claramente. É um salmo que data quase do mesmo período. E ele mostra um contexto semelhante. E ele mostra a alegria inicial substituída por uma luta no presente e uma esperança de futuro. E esse texto, ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. O verso 4, ele diz, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes.